Lá em Apocalipse, quando João chorou no céu, ele não chorava por medo do fim. Ele chorava porque ninguém tinha o direito legal de abrir o documento que decide o destino da Terra. A leitura básica de hoje, da mensagem de hoje, é Apocalipse capítulo 5, versículo de 1 ao 4, onde diz: E vi na destra o que estava assentado sobre o trono, livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Olha só, antes de prosseguir, eu tenho que dar uma pequena observação aqui. Um dos maiores problemas dos nossos irmãos cristãos é que a maioria deles se afastou da comunidade de Israel, se afastou da Torá, das tradições judaicas. Eles cortaram as suas raízes judaicas, e que é a oliveira descrita em Romanos capítulo 11, versos 16 ao 24. E veja também lá em Efésios capítulo 2, versos 12 e 13. Por esse motivo, esses nossos irmãos não têm a mentalidade das tradições judaicas e nem da Torá. Em consequência disso, eles interpretam a Bíblia, em particular o livro de Apocalipse, de acordo com seus conceitos cristãos e não judaicos. Afinal, o livro de Apocalipse foi escrito para as comunidades judaicas crentes em Yeshua do primeiro século, e não para as igrejas cristãs de origem romana. A gente tem que colocar isso, sabe? Entender isso antes de prosseguirmos. Portanto, voltando aos 7 selos. Para a mentalidade hebraica bíblica, um documento selado é um instrumento jurídico vivo, aguardando o momento legal da sua execução. Isso não é um símbolo místico, é um direito de propriedade preservado no tempo. Shalom, eu sou Ben Davi Bentes e estou aqui para compartilhar com você um pouco do que tenho aprendido sobre a Palavra de Deus. O que é esse livro? No livro de Jeremias, capítulo 32, verso 9 ao 15, e esse é o segundo texto da nossa mensagem de hoje, nos diz: E Jeremias disse: Adonai dirigiu-me a palavra nos seguintes termos: Hanameel, filho do seu tio Salum, virá ao seu encontro e dirá: Compre a propriedade que tenho em Anatote, porque, sendo o parente mais próximo, você tem o direito e o dever de comprá-la. Conforme Adonai tinha dito, meu primo Hanameel veio ao meu encontro no pátio da guarda e disse: Compre a propriedade que tem em Anatote, no território de Benjamim, porque é seu o direito de posse e de resgate. Compre-a. Então compreendi que essa era a palavra de Adonai. Assim comprei do meu primo Hanameel a propriedade que ele possuía em Anatote. Pesei a prata e lhe paguei 17 peças de prata. Assinei, selei a escritura e pesei a prata na balança diante de testemunhas por mim chamadas.
Peguei a escritura, a cópia selada, com os termos e condições da compra, bem como a cópia não selada, e entreguei essa escritura de compra para Baruque, filho de Nerias, filho de Maceias, na presença do meu primo Hanamel, das testemunhas que tinham assinado a escritura e de todos os judeus que estavam sentados no pátio da guarda. Na presença deles, dei as seguintes instruções a Baruque. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: toma esses documentos, tanto a cópia selada como a não selada da escritura de compra, e coloque-os num jarro de barro para que se conservem por muitos anos. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: casas, campos e vinhas tornarão a ser comprados nessa terra. Para a mentalidade hebraica, um livro selado não é algo místico, é uma escritura de posse. Jeremias compra um campo do seu primo Hanamel. O texto descreve um procedimento extremamente jurídico, técnico: compra formal, assinatura da escritura, testemunhas, documento selado, documento guardado em vasos de barro para que se conservem por muitos dias. Isso é linguagem jurídica e não espiritual. Agora, o que significa tudo isso? Na prática antiga de Israel, a escritura selada não podia ser aberta por qualquer um. Ela ficava guardada até o dia em que o herdeiro viesse reivindicar a posse. O selo garantia autenticidade, autoridade, legitimidade futura. O selo dizia: este direito existe, mesmo que ainda não esteja sendo exercido. Para nós hoje, seria mistério. Mas para um judeu daquela época e do primeiro século, contrato imobiliário guardando execução. Quando João escreve no livro de Apocalipse 5:1, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos, a mente hebraica faz conexão direta com Jeremias 32. Não é um rolo profético comum. É uma escritura legal, completa, por dentro e por fora, ou seja, termos completos do contrato. O papel do selo. O selo no mundo antigo tinha 3 funções: identificar o proprietário, impedir a abertura legal, preservar a validade até o tempo certo. O selo dizia: ninguém pode tocar nisso até que o legítimo dono apareça. Jeremias coloca a escritura num vaso de barro. Por quê? Porque a posse não seria imediata. Haveria tempo, exílio, espera, mas o direito continuava válido. E isso é crucial porque o tempo não anula o direito, apenas adia a execução. Conexão direta com Apocalipse 5. Agora, João chora. Por quê? Porque ele está vendo a escritura de posse da terra e, com a sua mentalidade judaica, ele via que ninguém tem direito legal de abrir. E isso, no texto, é devastador. Até que o ancião diz: o leão da tribo de Judá venceu. Ou seja, o herdeiro chegou. Em outras palavras, o selo não esconde o conteúdo. O selo protege o direito, até que o dono venha buscá-lo. Entendeu? Você entendeu, né? Então, Jeremias mostra como funciona a escritura selada. 2. O selo preserva o direito por muitos dias. 3. Apocalipse mostra um livro selado. 4. João entende que isso significa, por isso ele chora. 5. Quando o Messias aparece, a mentalidade judaica
Isso não é algo simbólico, é jurídico. Ele é o único com direito de abrir a escritura da terra. O que João está vendo é uma escritura da terra selada, esperando o parente mais próximo abri-la. O direito do Goel. No livro de Levítico, capítulo 25, verso 23 ao 25, está escrito: a terra não poderá ser vendida definitivamente, porque ela é minha, e vocês são apenas estrangeiros e imigrantes. Em toda a terra em que tiverem propriedade, concedam direito de resgate da terra. Se alguém do seu povo empobrecer e vender parte de sua propriedade, seu parente mais próximo virá e resgatará aquilo que o seu compatriota vendeu. Levítico 25, verso 23 e 25 fala sobre o conceito do Goel, o parente redentor. Se a terra foi perdida por um parente, somente o parente mais próximo pode resgatar. Em Apocalipse 5:5 diz que o leão de Judá, raiz de Davi, somente como homem, o Messias tem o direito de tocar na Escritura. O jubileu escatológico. Levítico 25:10 nos diz: consagre o 50º ano e proclame a libertação por toda a terra a todos os seus moradores. Estes lhe será um ano de jubileu, quando cada um de vocês voltará à propriedade da sua família e para o seu próprio clã. Levítico 25:10, a terra volta ao dono. Há uma antiga linha interpretativa judaica que vê a história humana caminhando para um grande jubileu final, quando a posse retorna definitivamente ao Criador. Eu trato isso com mais detalhes na primeira mensagem da playlist O Desvelar do Fim, a leitura interrompida. No Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 16 a 21, nos diz: ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de Shabat entrou na sinagoga, como era o seu costume. E levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito de Adonai está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça de Adonai. Então ele fechou o livro e devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Yeshua havia lido Isaías 61, verso 1 ao 2. No entanto, Yeshua parou a leitura nos versículos seguintes, antes de ler o dia da vingança, que a primeira vinda do Messias foi como homem, o parente mais próximo dos seres humanos, o Goel, e como um parente redentor, ele pagou o preço da redenção da posse da terra. Então, na abertura dos selos, inicia-se a execução de posse. Os selos começam, Apocalipse 6. Há uma chave aqui. Os selos não são um fim. São oficiais de justiça batendo na porta do usurpador. O usurpador aqui é Hassatan, que usurpou a terra da humanidade lá no Éden. Os selos revelam 3 princípios jurídicos em ação: autoridade legítima, permissão controlada e progressão judicial inevitável. Nada aqui é caótico. Tudo é dentro do processo legal. Olha, meu irmão e minha irmã, tudo na espiritualidade funciona dentro da legalidade.
tudo é jurídico. Tudo funciona dentro da lei, da Torá. Absolutamente tudo. Entendeu? Agora, com isso em mente, vamos voltar aos 3 princípios jurídicos que os selos revelam. Autoridade. Quem está conduzindo o processo? Antes de qualquer cavalo sair, algo já foi estabelecido no capítulo 5. Ele recebeu o livro, a escritura da terra, e somente ele tem o direito de abrir. Entendeu? Pois bem. Então, em Apocalipse 6, não são forças soltas agindo. É o legítimo proprietário iniciando a execução do seu direito de posse. Cada selo aberto é um ato deliberado do Cordeiro. Não é o mal fugindo do controle, é o rei assumindo o controle. Permissão. Nada acontece sem ser concedido. Observe a linguagem repetida no capítulo. Foi-lhe dado, foi-lhe concedido, foi-lhe permitido. E isso aparece nos selos sucessivamente. Essa linguagem é jurídica, indica o limite de atuação. Por exemplo, exemplos dentro do texto. O primeiro cavalo recebe a coroa. O segundo cavalo foi-lhe dado tirar a paz. O terceiro cavalo, a restrição sobre o azeite e vinho. O quarto cavalo, a autoridade é limitada a 1/4 da terra. Isso não é descontrole, é licença temporária concedida dentro de limites definidos. É como um despejo judicial. O oficial, ele não destrói a casa, ele cumpre o mandato dentro do que lhe foi autorizado. Progressão judicial. Os selos aumentam a pressão. Os 4 primeiros selos não são juízo final. São etapas de pressão crescente sobre o sistema usurpador. O primeiro selo, o efeito é conquista. A leitura judicial, início da desestabilização. O segundo selo, o efeito é guerra. A leitura judicial, retirada da falsa paz. O terceiro selo, o efeito é crise econômica. Leitura judicial, o colapso da estabilidade. O quarto selo, o efeito é pandemia e morte. A leitura judicial, enfraquecimento estrutural. E isso é progressivo, como um processo que vai notificação, restrições, sanções, colapso, enfim. Cada selo não libera caos. Cada selo executa uma etapa do processo. Entendeu? Então, conexão com o quinto selo. Quando chega no quinto selo, são as almas debaixo do altar, a pergunta deles é: até quando? Isso é linguagem forense. É como vítimas aguardando ansiosamente a sentença final do juiz. Porém, o processo ainda está em andamento. Podemos ver que a autoridade legítima, a permissão limitada, foi-lhe dado, a progressão inevitável, os selos aumentam. Não é o fim do mundo, é o começo, mas é uma consequência. Por que isso importa? Apocalipse 5, verso 7 ao 10 diz: Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles harpa e taça de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo: Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos,
Pois foste morto e com seu sangue compraste para Deus homens de cada tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdote para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Em Apocalipse 5, versos 7 e 10, fala que ele nos fez reino e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Os selos dizem: a terra tem dono, e os co-herdeiros estão sendo chamados a se posicionarem. Depois de entender que os selos são execução legal da posse de terra, a pergunta inevitável é: onde me posiciono dentro desse processo? Do lado do rei ou do lado do usurpador? Aqui entram 3 eixos profundamente bíblicos: fidelidade, santidade e identidade pactual. Primeira fidelidade: permanecer leal ao rei legítimo. No livro de Apocalipse, os fiéis são descritos repetidamente como os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Yeshua. Fidelidade aqui não é um sentimento religioso, é lealdade de aliança. No cenário judicial, de troca de governo, fidelidade significa reconhecer quem é o verdadeiro rei antes que o sistema usurpador caia. É permanecer leal quando o mundo inteiro ainda funciona sob outra autoridade. Segundo, santidade. Viver separado dentro do sistema. Santidade, Kedushá, na Torá, nunca significou isolamento geográfico. Significa um modo de vida distinto em meio às nações, como Israel no Egito, Daniel na Babilônia. Santidade é escolhas diárias, ética, prática, ritmo de vida. É viver hoje segundo as leis do reino que ainda está sendo manifestado. Ou seja, viver a constituição do reino, que é a Torá no nosso dia a dia. É a Torá que nos santifica. Em Deuteronômio, capítulo 6, verso 24 ao 25, nos diz: e Adonai nos ordenou que cumpríssemos todos estes estatutos para temermos a Adonai, nosso Deus, para o nosso bem sempre e para nos guardar em vida. E será nossa justiça se tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante Adonai, nosso Deus. E no livro dos Salmos, Terrilim 119, verso 9, nos diz: com que meio purificará o jovem o seu caminho? Guardando segundo a tua palavra. Segundo o texto do Talmud Berachot 17a, diz que somente pela Torá o homem se mantém puro. Guardar segundo a tua palavra significa aderir às mitvot, os mandamentos, mesmo na juventude, antes que os maus hábitos se consolidem. Isso, ou seja, aderir aos mandamentos, às mitzvot, isso prepara a pessoa para não depender do sistema quando ele começar a ruir sob os seus. Entendeu? É isso aí. Terceiro, identidade pactual. Saber a quem você pertence. A aliança Brit define pertencimento. O livro de Jeremias, capítulo 31, verso 31 ao 33, nos diz: estão chegando os dias, declara Adonai, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito.
porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz Adonai. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara Adonai. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Em Jeremias 31, verso 31, 33, a nova aliança é descrita como a Torá escrita no coração. Isso é identidade interna, não uma etiqueta externa. Quando a identidade pactual está clara, a pessoa sabe quem ela é, sabe a quem pertence. Pertence a Adonai, o Deus de Israel. Portanto, foi aproximado e enxertado na oliveira que é a comunidade de Israel. A pessoa sabe sob qual governo vive, mesmo antes da troca oficial. Conclusão. Os selos são um processo judicial de retomada da terra. Então, fidelidade, não mudar de lado durante o processo. Santidade, viver segundo as leis, a constituição do reino que está vindo. Identidade pactual, ter o registro interno, a circuncisão do coração, que confirma a quem você pertence. Portanto, os selos são um processo judicial. Fidelidade, santidade e aliança são a nossa documentação espiritual. Se o processo é judicial, a pergunta não é quando isso acontecerá. A pergunta é de que lado do processo você está. Você está do lado do rei ou do lado do usurpador? Os selos não anunciam o caos, anunciam que o rei começou a reivindicar o que é seu. No próximo episódio, aprofundaremos um pouco mais nos 4 primeiros selos. Se esta mensagem lhe tocou de alguma forma, compartilhe, deixe o seu like e até o próximo vídeo com a ajuda do Eterno. Shalom.